Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe neste momento em que nós estamos reunidos em seu nome. Nós gostaríamos de quebrar um pouco o protocolo. Nós tivemos aqui um currículo que nós não gostamos muito de trazê-lo porque já é passado. E o passado já passou, a gente não mexe mais. E o que nós gostaríamos é de traçar um futuro novo, aonde, como bem foi dito, de alguém que deseja trabalhar como um servo do Cristo, um servo voluntário, para que possa, desta forma, aprender na caminhada que ele nos traçou, para que nós pudéssemos, desta forma, acompanhá-lo. E como ele bem disse, aquele que me segue jamais estará em trevas. Como temos muitas sombras de um passado que certamente, na vida de escolhas que todos nós temos e tivemos e teremos, porque a vida é feita de escolhas, certamente as escolhas que fizemos foi sem Jesus. E quando assim fazemos, as escolhas elas são realizadas em função das nossas próprias imperfeições. E, naturalmente, afastados da lei divina, muitas das vezes esquecidos delas, as deliberações nem sempre são corretas. Podemos dizer quase que na totalidade não são corretas. Porque a lei divina é a única verdadeira que nos diz o que fazer e o que não fazer. Quando afastados dela, só temos sofrimentos, dores, porque escolhemos o caminho equivocado. A felicidade nossa, ela só existe quando pautada na lei divina. Os nossos comportamentos, as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Porque ele é guia, ele é modelo, para que todos nós possamos segui-lo sem titubearmos. Ele é um guia seguro, não se equivoca. Equivoca-se quem acha que ele tem esta característica. E quando estamos com ele, certamente vamos conquistando uma paz diferente daquela que nós temos aprendido com os homens, que nos traz consolo, nos dá esperança, possibilita-nos navegar em mares revoltos com a sua presença. E naquele dia, ele havia saído de casa e estava à beira do mar. E a multidão se aproximou dele. Ele dirigiu-se a um barco, assentou-se ao barco, e a multidão encontrava-se de pé. E naquele momento ele falou muitas parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando ele semeava, alguns grãos caíram ao pé do caminho. As árvores vieram e se alimentaram daqueles grãos. Outros grãos caíram num terreno pedregoso. E porque o terreno pedregoso, ele é raso, ele não é fundo, aquelas sementes germinaram rapidamente. Entretanto, quando chegou o sol, ela secou porque não tinha raiz. Não tinha um terreno profundo para que as suas raízes encontrassem a fecundidade necessária para resistir
ao calor solar. Mas outros caíram nos espinhos, e os espinhos cresceram e abafaram as sementes e elas nada produziram. Um outro tanto caiu num terreno fértil. E neste terreno fértil, aí sim, germinaram as sementes e elas produziram uma 100, outra 60, outra 30. Depois desta parábola, que é uma das poucas que Jesus mesmo interpretou, os discípulos dirigiram-se a ele e perguntaram: Mestre, por que falas a eles em parábolas? Jesus então disse-lhes: a vocês que já têm condições de compreender o reino de Deus, eu vos falo sem parábolas. Mas a eles, eu os falo sem parábola, com parábolas, porque ouvindo eles não ouvem, vendo eles não veem. Mas vós já sois capazes de perceber o reino de Deus. E aí convida-os a entender a parábola. Vens e entenda a parábola do semeador. E Jesus discorre para que eles pudessem entender. E inicia dizendo: alguém ouvindo a palavra do reino e não compreendendo, vem o maligno e rouba. Este é o semeador do pé do caminho. Porém, aquele que ouve a parábola do reino e rapidamente se alegra, este tem uma alegria muito curta, porque diante da perseguição, diante das dificuldades, se aborrece. E estes são aqueles que foram semeados no terreno pedregoso. Porque estes não têm raízes em si mesmo. Outros, porém, são como aquelas sementes jogadas nos espinhos, porque dão mais atenção às coisas do mundo, à ganância, ao dinheiro, e são abafados e não dão frutos, não frutificam. Mas há aqueles que ouvem a palavra do reino, a compreendem, e estes sim dão frutos. E repete, para 100, para 60, para 30. Ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir, vejam os que têm olhos para ver. Dentre aquelas várias parábolas que naquele momento Jesus falou para todos, inclusive falando sobre o reino de Deus, ele promete um outro consolador, porque ele entendia que a incipiência intelectual, moral, para compreender os ensinamentos que ele estava trazendo, as verdades que libertam, necessitaria ainda de uma maturidade, uma maturação intelecto-moral da humanidade que ouvia reverberar na atmosfera da Terra a sua palavra doce e suave, que jamais seria esquecida pelos homens,
porque ele semeou o amor. A semente do amor, ela já foi semeada na terra. E como semente, ela dura, ela perdura nos locais onde se encontram até que as condições adequadas surjam para que ela possa germinar. E quando ele fez a comparação do pé do caminho, fez a comparação do espinho, fez a comparação da terra pedregosa e também da terra fértil, ele estava se dirigindo a todos nós que, em determinadas circunstâncias, temos o comportamento de um desses terrenos. Porque a semente do amor lançada, todos nós já ouvimos falar dele. Entretanto, o convite que Jesus nos faz é para que nós apliquemos esta lei na nossa vida de relação, para que possamos amarmos-nos mutuamente, conforme ele nos indicou, nos ensinou, mas, sobretudo, exemplificou. E sabedor de que não seríamos capazes de, naquele momento, compreender os seus ensinos, a sua metodologia sábia, perfeita, foi de dar, naqueles momentos, para as crianças, como éramos e ainda somos, os ensinamentos que traziam as verdades embutidas nas alegorias, nas parábolas, para que pudesse, ao longo do tempo, com o desenvolvimento que certamente a lei do progresso inexorável traria à humanidade, nós pudéssemos, no futuro, compreender. E assim ele prometeu um outro Consolador. Ele não prometeu o Consolador. Ele prometeu um outro Consolador, que viria explicar tudo aquilo que ele havia dito, muito mais, para que nós pudéssemos compreender no momento apropriado as suas lições. E é assim que nós vamos observar, no século XIX, aparecendo os fenômenos inusitados. Aqui nos Estados Unidos, os fenômenos em Hydesville, das irmãs Fox. Na Europa, fervilhando, fenômenos que chamavam a atenção às pessoas, que até então desconheciam, porque uma mesa levitar, alguma coisa, trazia a curiosidade. E esses fenômenos faziam com que as pessoas observavam estes fenômenos, mas não tinha ainda, de forma aguçada, a observação do fenômeno para identificar o que realmente ele trazia, mas apenas como um diletantismo. É como se estivéssemos numa sala como esta, uma quantidade de pessoas semelhantes, e aqui o fenômeno acontecia. E as pessoas ficavam boquiabertas, mas servia apenas para um diletantismo, como se estes fenômenos ali estivessem aguardando homens sérios para que pudesse observá-los, estudá-los. E é isto que aconteceu quando o senhor Hippolyte Denisard Rivail, o convidado a observá-los, iniciou um trabalho hercúleo a partir do momento que ele identificou que aquele fenômeno não era uma fraude, mas que tinha efeitos inteligentes e que, naturalmente, a causa só poderia ser inteligente. E ele vem nos dizer, no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro editado, esta síntese, que veio trazer à humanidade o maior arcabouço filosófico, que ela ainda desconhece, como um sol,
Um sol que veio brilhar na escuridão do materialismo, que à época nem sequer considerava a necessidade de explicar as coisas com Deus. Explicava as coisas sem Deus, não precisa de Deus. Era o ápice do materialismo. É quando chega esta doutrina, através desses fenômenos, que, identificados, os causadores disseram: somos espíritos. E o codificador vem colocar na obra, no Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, que é um dos seus capítulos, um parágrafo, dizendo que eles avisavam, anunciavam, que havia chegado os tempos marcados pela providência e que eles, os espíritos, como ministros de Deus, agentes de sua vontade, vieram instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a humanidade. Se o materialismo desconsiderava Deus, a obra vem logo na sua primeira pergunta, já que ela é composta de 1019 perguntas, questionando: que é Deus? Uma pergunta singela, porque ela não fez a pergunta que normalmente se faria com os conceitos antropológicos que se tinha de Deus, porque senão seria: quem é Deus? A pergunta é indefinida: que é Deus? Justamente para contrapor o materialismo pungente da época. Causa primária, inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Uma resposta para a meditação. Uma resposta que certamente durará durante muito tempo. Porque se a causa primária de todas as coisas, tudo que existe, a causa está em Deus. Podemos dar o nome que quisermos, mas todos nós, como criaturas do Pai, estamos ligados a eles, podemos dizer presos ao Pai, por um laço divino que nos proporcionou a vida para que nós pudéssemos e possamos, por moto próprio, pelas escolhas, quando temos conhecimento de ser e de si, porque saindo da simplicidade e da ignorância, caminhamos para a angelitude. E é neste processo que a lei do amor se faz desde a criação, dando à criatura uma única vida a partir da sua criação. Mas existências inúmeras, tantas quantas forem necessárias para que nós possamos assim aprender. E o codificador vem falar-nos, na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 6, de que esta novel doutrina, que é uma ciência nova, que veio trazer-nos o conhecimento de que somos espíritos imortais, de que a vida de relação tem consequências morais, que veio desvendar a nossa natureza, quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Esta doutrina que veio revolucionar, de uma maneira não impositiva, mas expositiva, os conceitos, as ideias, mas colocarmos-nos na posição correta,
como criaturas de Deus, diante de um processo ao qual estamos todos submetidos às suas leis e inexoravelmente à lei do progresso. É um determinismo divino, porque há dois determinismos. A livre determinação individual, que é da criatura, podemos dizer livre-arbítrio, e a livre determinação divina. A livre determinação divina é a criatura, ela inexoravelmente progredirá. Se nós olharmos a história nossa da humanidade, nós verificamos de que durante o percurso dos milênios só houve progresso. Quando vemos e olhamos no seu contexto global. Entretanto, se nós observarmos de forma segmentada pontos ou períodos deste contexto global, podemos ter uma visão errônea de que o progresso não se deu em algum instante. Mas o progresso jamais deixou de existir. A sua velocidade pode ser maior ou menor, mas ele existe. E o codificador vem nos dizer que esta novel doutrina, o outro Consolador, que veio nos explicar, veio ressuscitar, é o Evangelho redivivo, que vem fazer-nos entender de maneira fácil os ensinos de Jesus. Porque ele mesmo, em determinado momento, falando aos pastores, ele disse que ele era a porta. E quando nós estudamos a codificação, verificamos que Kardec nos fala que o Espiritismo é a chave fácil para nós entendermos o Evangelho de Jesus. Temos uma porta e temos uma chave. Às vezes a porta fica distante e a chave fica à mão. E o convite que nós temos é para pegar a chave, abrir a porta e achar o caminho. Por isso ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Naquele instante que ali na praia ele falou várias parábolas para aquela multidão que eu ouvia de pé. E o codificador vem nos dizer que esta novel doutrina, que revive o Evangelho de Jesus, torna-o redivivo, para que nós possamos entender com essa chave fácil, clara, que os Espíritos vêm nos trazer para melhor entendermos. Tem 3 momentos. O primeiro momento é o momento da curiosidade. Aquela curiosidade que, diante dos fenômenos mediúnicos que se apresentavam, todos queriam saber, todos queriam ver. Poucos, quase nenhum, queria investigá-lo para verificar que um efeito inteligente teria uma causa inteligente. Porque uma mesa não fala. E disseram, senhor Hipólite, a mesa fala. E ele, no seu bom senso, disse, se você me provar que uma mesa tem inteligência, eu acredito. Porque eu compreendo, entendo, estudei o magnetismo, e isso é possível. Uma mesa levitar. Mas a partir dos seus estudos, os fenômenos passaram gradativamente a diminuir e sumiram. A curiosidade, no momento que você observa algo e, a partir dali, ela fica morta, não há mais necessidade.
Eu tenho uma curiosidade enorme de conhecer a Torre Eiffel, lá em Paris. Um dia eu vou conhecer. Aí alguém diz, não precisa ser lá. Pega uma enciclopédia, vê uma fotografia, entra na internet, vê um vídeo. Não. Eu queria ver ao vivo. Aí a pessoa faz aquela indicação dita. Ele estuda, vê uma enciclopédia, passa tempos. Um dia, ele tem a oportunidade de estar em frente à Torre Eiffel. E ele vai, quando ele chega e contempla a Torre Eiffel, basta apenas 10 minutos. Aí a curiosidade foi por água abaixo. Toda a enciclopédia que ele estudou está apenas comprovada. E o codificador vem dizer que este primeiro momento da curiosidade já tinha passado em sua própria época, porque os fenômenos deixaram de existir. Entretanto, da forma como se apresentaram, porque os fenômenos também passaram a ter uma evolução a partir do momento em que homens sérios, com propósitos sérios, foram identificando que estavam diante de uma ciência nova, desconhecida dos homens, porque as ciências conhecidas pelos homens, ela trata de leis divinas, mas correspondente ao princípio material que rege o universo. E ali se estava diante de um outro princípio, o princípio inteligente, espíritos, porque eles vieram dizer, somos espíritos, somos vocês, amanhã. E muitos vieram dizer, a vida aqui, ela é bela, ela é estuante, ela é verdadeira. Mas outros vieram dizer, eu fui suicida. Não vale a pena o suicídio. Eu sofri tanto, porque eu abracei uma doutrina que não me dava perspectivas. Eu abracei uma doutrina que me ensinava de que com a morte tudo acabava. E minha dor era tão grande que a minha fraqueza moral não possibilitou enfrentá-la. E eu cometi um crime perante a lei divina. Não aconselho a ninguém passar pelo que passei. A vida é bela, ela tem propósito. Ninguém nasce sem um planejamento espiritual. O segundo momento que o codificador fala-nos, ele nos diz que, passado o momento da curiosidade, é o momento do estudo, da reflexão, porque está-se diante de uma doutrina de tríplice aspecto. Uma doutrina que é uma ciência, é uma filosofia, e ao mesmo tempo nos traz aspectos éticos, morais, de consequências religiosas, como um roteiro de vida a seguir para a nossa melhoria, o nosso autoaperfeiçoamento. Mas ele vem complementar, falando-nos de que o terceiro momento inexoravelmente chegará. E quando é este momento? Nós não temos dúvidas que nesses instantes em que vivemos um momento de transição dita planetária, em que todos nós estamos convocados a reflexões mais profundas sobre a própria vida, este é um momento inexorável, porque todos nós estamos sendo convocados. Eu não estou falando convidados, convocados ao testemunho de uma doutrina que nos esclarece a vida como realmente ela é.
na dimensão material, na dimensão espiritual, provando-nos de que somos imortais. Digo provando, porque possibilita-nos a comunicação com aqueles que já nos antecederam na pátria espiritual. E realizamos estas comunicações sem um propósito de curiosidade, mas com o propósito do crescimento intelecto-moral daquele que é o instrumento para que no laboratório da mediunidade ele possa ser o carteiro, o medianeiro daqueles que nos antecederam e que na casa que pratica a caridade acolhe, esclarece, encaminha, num trabalho entre ambos os planos da vida, os nossos irmãos em humanidades que chegam às mesas mediúnicas em sofrimento, em dores, sem compreenderem de que já transpuseram o veículo da vida que nos tira da dimensão material para a dimensão espiritual. E nestas oportunidades, acolhidos, esclarecidos, compreendem que já não estão mais com a indumentária física, mas sim vivendo a vida espiritual, em cuja transição, porque viveram a vida, raciocinando apenas com nascer, viver e morrer. Viveram a vida nas concepções materialistas, mesmo que a semente do amor fosse lançada. Estes são aqueles que estão, ou que viveram, ao pé do caminho, ou entre os espinhos, ou em terra pedregosa. A doutrina espírita é este sol que raia na escuridão íntima de cada um de nós, na escuridão íntima de todos os seres da humanidade que ainda se reverenciam com o materialismo. Nós não estamos aqui sem um propósito. Antes de nascermos, há um planejamento espiritual. Um planejamento aonde é escolhido por nós mesmos quando temos condições, aquilo que é melhor para o nosso progresso. E o que é melhor é o lar onde nascemos. A melhor família é aquela que nós estamos nela, ligadas pelos laços sanguíneos. Os melhores chefes são aqueles que nós temos no emprego. Os melhores subordinados são aqueles que nós temos quando somos chefes. O contexto que nós estamos inseridos é o melhor para o nosso crescimento intelecto-moral. Mas para que nós assim entendamos, é necessário ter esta compreensão, para que a nossa vida seja um terreno fértil para produzir frutos, porque se assim não for, ela fica infrutífera. E a doutrina espírita veio justamente para o esclarecimento da humanidade. Aqueles que têm a compreensão da imortalidade sabem que na existência presente, em outras e nas futuras, tudo há um propósito. E este propósito nós assumimos um compromisso conosco, com o governador da terra, com o governador espiritual do país ou dos países aos quais nós estamos vinculados. E qual é este propósito? É o propósito que o governador da terra, que sabemos ser Jesus, hoje nós já temos esta consciência, esteve entre nós como o semeador. Porque quando ele explicou para os seus discípulos
A parábola do semeador, ele se referia a ele. E veio depois explicar-lhes, para dizer-lhes que a semente do amor ele já havia lançado. E que, naturalmente, esta semente não iria encontrar em todos o terreno fértil, mas que iria encontrar esta variedade de terreno, mas como semente aguardaria o crescimento da nossa consciência, a compreensão, o entendimento, para que no momento apropriado germinasse em nossa intimidade o amor que ele nos prometeu como sendo a única lei que deveremos praticar, porque ele nos ensinou que devemos amar uns aos outros como irmãos da humanidade. O ensinamento está posto. O que falta? Conhecer? Nós já conhecemos. Meditar é um dever. Conhecer e meditar não é suficiente, porque o Evangelho de Jesus, ele precisa ser conhecido, ele precisa ser meditado, mas ele precisa ser sentido. O conhecimento e a meditação têm correspondência com o intelecto, com o cognitivo, mas nós precisamos aprender a fazer a ponte do cognitivo com o sentir. Quando, então, estamos aptos a testemunhar. E o convite nos dias de hoje, que são momentos graves, que a humanidade passa, que não é do desconhecimento de todos nós que habitamos a Terra. Porque os problemas que existem, eles não são mais pontuais. Estamos ainda vivendo um final de pandemia, mas a pandemia não é somente do vírus, que nós já denominamos como sendo o Covid-19, ou de suas variantes. Há pandemia no pensamento, há pandemia na corrupção, há pandemia no desrespeito ao próximo, há pandemia, e quando disse desrespeito ao próximo, podemos dizer que há pandemia no desrespeito aos animais, aos vegetais, aos minerais que são próximos. E se nós desejamos amar a Deus, devemos amar também ao próximo. Que somos nós, aqueles que temos a semelhança. Mas o próximo não se restringe apenas aos semelhantes. O ensinamento é próximo. E todos os reinos da natureza, aonde estão todas as criaturas do Pai, criada por Ele, são os nossos próximos. Mas somente 2000 anos após dele ter trazido este ensinamento que é cósmico, é ecológico, dê o nome que quiser, é que a humanidade está despertando para deixar uma terra melhor para os seus descendentes, porque há uma preocupação e uma ocupação do desrespeito, dos desmandos, que naturalmente os nossos comportamentos desviados da lei divina têm trazido como consequências, efeitos que nós hoje sentimos na nossa própria pele e que nos desperta para que mudemos comportamentos. Mas enquanto o comportamento não estiver base na lei do amor, nós ainda não estaremos no caminho correto.
mas nós assumimos compromissos. E estes compromissos devem ser colocados em práticas no dia a dia. Todos nós, governados por Jesus, assumimos um compromisso de divulgar o seu evangelho em espírito e verdade. Não se trata apenas para aqueles que são cristãos, para toda a humanidade, porque divulgar o seu evangelho em espírito e verdade significa divulgar a lei do amor, a semente que ele deixou e que todos na face da terra podem perfeitamente fazer esta divulgação da lei do amor no seu comportamento, na sua vida de relação, para que sejamos melhores e tenhamos uma terra melhor do que esta que nos dias de hoje nós estamos vivendo. Para que possamos acompanhar a lei do progresso. Mas nós que somos espíritas cristãos, porque o codificador assim denominou, que os espíritas podem ser pesquisadores, podem ser exaltados, podem ser imperfeitos e podem ser verdadeiros ou cristãos. E nós desejamos ser espíritas verdadeiros ou cristãos, sabe por quê? Porque a ciência, que é a doutrina espírita com esses aspectos que já nos referimos, científico, filosófico, éticos, morais, de consequências religiosas, nos traz a possibilidade de podermos, diante dele, realizar os nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos, com coerência, com estes princípios que esta ciência, esta filosofia nos traz, conduzindo-nos sempre à prática do bem, ao progresso, competindo-nos assim fazer a divulgação do amor ao próximo, que para nós ainda é um amor que no seu processo evolutivo é um amor egoísta, é um amor sensual, é o amor posse. Ainda não é o amor conforme ele, o guia e modelo da humanidade, vem nos trazer. Porque o seu amor é o ponto mais sublime do pensamento, do sentimento. E nós estamos ainda conquistando este sentimento. Porque quando se fala na lei do amor, recordo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro, trazendo-nos na sua mensagem intitulada Lei do Amor, dizendo que a lei do amor resume a doutrina inteira de Jesus, que nós, no início, somos extintos. Avançamos corrompidos e conquistamos sensação. Instruído e depurado, nós somos sentimentos. E o ponto mais sublime do sentimento é o amor. É este amor de Jesus que nós ainda não conquistamos, mas estamos a caminho, desde que nos tornemos um terreno fértil para que a semente do amor ela possa germinar e dar frutos. Temos um compromisso com o governador da terra, que nos concedeu a oportunidade de nela sermos usufrutuários das benesses e propriedades do Pai. Temos o dever, o valor
de viver religiosamente o Cristo de Deus. Vejamos bem. Admiramos muito os primeiros cristãos, mas eles viveram religiosamente o Cristo de Deus. Deram a vida em holocausto, mas ninguém precisa ter medo, porque nenhum de nós vamos dar a vida em holocausto nos dias atuais. Dizem os benfeitores espirituais que o nosso holocausto é muito mais sensível do que os deles. Quando eram descobertos nas catacumbas pregando as lições do Evangelho escritos nos papiros pelos evangelistas, ou nas falas daqueles que conviveram com Jesus e que traziam, através das suas experiências vividas, os seus ensinos, eram presos. E já com uma destinação ao holocausto. És cristão? Sim. Então já sabia o destino. Era questão de tempo, 24, 48, 72, uma semana, estaria nas arenas sendo sacrificados. O nosso holocausto, ninguém vai morrer como eles. Mas o nosso holocausto é a todo instante. A vida é de escolhas. E a todo momento eu faço escolha. Quando faço a escolha, eu me pergunto: a que Senhor eu estou servindo? Se sou cristão, espírita cristão, eu tenho o ensejo, o desejo, o dever de ser cristão com Cristo. Porque senão eu serei um sepulcro caiado. Eu serei um hipócrita, conforme ele se dirigiu aos fariseus à época. Porque eu tenho uma doutrina que me convoca ao amor, à sua prática, e eu não faço. Tenho apenas a retórica. Então, o nosso holocausto, ele é a todo minuto. Porque não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a um ou serve a outro. E nós estamos sendo convocados à escolha de quem nós estamos servindo. Nestes dias e momentos graves, que estamos sendo convocados a escolhas corretas, nós estamos diante de uma encruzilhada. Uma encruzilhada tem muitos caminhos. Mas alguém pode dizer: e como eu vou escolher o caminho? Se tem muitos, eu posso errar. O cristão com Cristo, porque nós já tivemos a denominação de cristão sem Jesus, em reencarnações anteriores, com certeza, todos nós não conhecemos Jesus somente agora. Pelo menos há 2000 anos ele está aí se apresentando à humanidade. E ele é tão magnânimo que ele iniciou sozinho. 3 anos, preparou 12, depois 70, 500. Somos 8 bilhões e somos bilhões de seguidores dele. Cada vez mais aumentando. O que é que isto significa? Quando analisamos, verificamos que a proporção, que a consciência, ela vai se alargando, que o entendimento vai aumentando, Jesus, ele vai sendo mais aceito pela humanidade. E nós estamos, neste momento, sendo convidados por ele para colocarmos a semente do amor que está instalada nos nossos corações. Porque agora nós somos aqueles que já conhecemos, meditamos, já compreendemos a sua mensagem
E na sua parábola do semeador é aquele que compreendeu a palavra do reino que deu fruto. Porque os outros, aquele que caiu no terreno pedregoso, foi aquele que logo ficou alegre, mas não tinha raízes em si. Quando nós conhecemos, meditamos, trazemos ao sentimento, as nossas raízes vão se aprofundando. E nós ficamos seguros, com a nossa consciência tranquila, porque a nossa fé, que é confiança, ela cada vez mais é sedimentada, porque a confiança na lei divina, que só nos traz felicidade quando a ela obedecemos. Isso tudo nós já aprendemos. Porque se tivermos dúvidas, só ler a história da humanidade que nós vamos verificar as consequências dos atos praticados fora da lei divina. Se tens dúvida, procure praticar a lei divina como uma experiência. Faça isso durante uma semana. Esta semana eu serei um homem de bem. Eu vou olhar os meus semelhantes como irmãos em humanidade. E todos que eu for olhar, eu olharei como um irmão em Deus. E vamos ver se a gente consegue. Se nós conseguirmos um instante, vai vibrar as nossas fibras mais íntimas de felicidade. E se isso acontecer, é que o terreno é pedregoso. Ainda não tem profundidade, as raízes são poucas, a alegria foi muito pouca. Então, eu preciso sair deste terreno para que o terreno seja fértil. Mas, como nós não damos saltos, nem Jesus violenta consciências, cabe-nos, com base nas lições do seu Evangelho, fazermos este esforço, este exercício, para que nós possamos ser felizes, mesmo nos dias graves que nós estamos passando, mas repleto de oportunidades para o nosso crescimento intelecto-moral. Por isto que nós devemos divulgar Jesus, mas Jesus vivo, Jesus atuante, porque o Jesus que nós fomos condicionados até pouco tempo é crucificado. Ele foi crucificado, tirado da cruz, buscaram um corpo que não acharam. Ele apareceu várias vezes, mas a humanidade manteve-o crucificado porque ele veio salvar. E as imagens, o condicionamento é dele com uma coroa ensanguentada, lá crucificado, sem poder estar próximo de nós. Mas ele prometeu outro Consolador que retira-o da cruz, traz para próximo de mim, para vê-lo naquele mar da Galileia, como nós acabamos de ouvir, aquilo que os evangelistas colocaram. Naquele dia, ele saiu de casa e estava à beira-mar. E a multidão se aproximou, ele saiu, sentou-se no barco e falou-lhes várias parábolas. Mas muitas das vezes ele não estava na beira-praia. Mas a multidão ficava no entardecer, aguardando aquele barco, que era o barco de Simão Pedro, que estava lá no mar, pescando, navegando, ou voltando da outra margem, e eles atentos à multidão para olhar no horizonte um ponto negro que ia se delineando, aguardando o mestre que ali chegava. E quando ele chegava, a multidão o aguardava.
Ele descia e falava das bem-aventuranças, falava do amor, consolava corações, curava, atendia a todos e continua nos dias de hoje atendendo a todos nós, desde que nós o busquemos, não crucificado, mas próximo de nós, bem perto. Ele não está longe. Mas isto só acontece se eu me tornar um terreno fértil para que a semente do amor ela possa germinar e crescer. Por isto, queridas amigas e queridos amigos, Jesus está sempre conosco. Ele está de volta à Rede Vivo. E quando ele prometeu que mandaria outro Consolador, ele disse que este Consolador ficaria por todo e sempre conosco. Este outro Consolador não pode ser um homem, uma mulher, um ser, porque nascemos, vivemos e morremos, nos renovando neste fenômeno da morte no retorno à vida espiritual. Para permanecer conosco permanentemente, somente uma doutrina. E ela aí está, para consolar corações, para ser estudada, meditada, conhecida. E é por isto que o seu evangelho deve ser o roteiro de nossas vidas. A única maneira de nós termos a nossa consciência tranquila. Para isto, é necessário que nós tenhamos como estratégia a ausência do mal. Mas quando a dor, os momentos graves como estes baterem à nossa porta, busquemos na fortaleza da prece a segurança de ativarmos este laço divino que nos prende ao Criador, colocando o nosso sentimento, aliado ao nosso pensamento, para que se transformem em ondas curtas e o nosso louvor, as nossas rogativas ou os nossos agradecimentos possam chegar ao mais alto e sermos atendidos naquilo que nós ativamos neste laço que nos prende ao Pai através da prece. Que Jesus nos abençoe sempre, nos fortaleça, para que nós possamos, neste momento de testemunho, jamais esquecer dele e fazer com que as nossas vidas sejam evangelhos de feitos, nos pensamentos, nos atos, nas atitudes, na vida de relação com o próximo. Que ele nos abençoe, nos fortaleça, hoje e sempre, e que possamos levar aos nossos lares, permanecer conosco, a sua presença constante. Muita paz a todos e muito obrigado por nos ouvir durante esse período, que eu não sei se eu ultrapassei o tempo, mas eu estou olhando o relógio aqui, diz que baiano fala demais. Eu já estou quase 1 hora aqui falando. Pode, fico à disposição para um questionamento. Se eu não souber, eu digo que não sei, mas pelo menos eu digo a referência para a gente buscar, que está no Livro dos Espíritos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu também. O senhor falou sobre para mim mudou tudo. Que o senhor podia ter ficado calado, mas uma palavra da sua explanação. Nós não somos convidados, nós somos convocados para trabalhar com essa vida. E como dirigente espírita, como coordenador espírita de algumas áreas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que a gente pode conscientizar os trabalhadores de que quando nós viemos à casa espírita, quando nós nos doamos ao trabalho, nós não estamos fazendo um favor ao espiritismo, porque na verdade é nós que precisamos
Muito bem. A melhor maneira de nós convidar alguém a praticar o bem começa em nós. Porque nós não damos o que não temos. Eu estou aqui lhes falando a respeito disso, mas eu tenho um compromisso muito grande. Se eu estou falando, eu tenho que fazer. Como eu não sou perfeito, eu estou envidando esforço para eu fazer aquilo que eu falo. Então, o trabalhador da casa, quando ele encontra no outro o testemunho, ele já aprende. E ele já vai aprender com aquilo que eu tenho para dar para ele. O codificador foi muito sábio. Nós, na casa espírita, trabalhamos. E ele disse que o trabalho tem que ser solidário e tolerante. Se eu estou na casa espírita e não tenho solidariedade, e eu vou dizer para o outro ter, porque eu não tenho, fica difícil. Eu digo para ele, tendo solidariedade, fazendo. Por isso que eu estou sendo convocado, não a falar, mas a fazer. Se o trabalhador da casa chega impaciente, com um problema, às vezes numa reunião ele aborda um assunto de um jeito que a gente não gosta, eu tenho que ser tolerante. Se eu for tolerante, já eu estou dizendo para ele como deve agir. Aí eu estou exercitando paciência. Este é o maior laboratório. A casa espírita, maior laboratório para nós praticarmos. Porque é na casa espírita que nós nos reencontramos. Amigos, inimigos do passado, para repararmos no trabalho. Porque nós só temos uma coisa em comum. Nos arrependemos de estar longe da lei divina. Eu não quero mais estar longe, eu quero estar próximo e eu não quero cometer os erros mais. Eu quero fazer as minhas escolhas coerente com a lei divina. Aí o governador da terra disse, meu filho, que bom agora, vinde a mim, vou dar trabalho. Então, vais nascer aqui, ali, alhures, e depois vocês vão se encontrar numa casa espírita para trabalhar, me ajudar a cristianizar a humanidade. Mas antes, você vai ter que se cristianizar para dar o que tens. Então, o trabalho que nós temos na casa espírita, no lar, na via pública, na sociedade, porque o nosso comportamento tem que ser um só. Eu não posso ter duas caras. Na casa espírita, eu ser a mansidão. Cheguei em casa, um pai de família, que na hora de falar com o filho, aí cheguei brigando com a esposa, não é coerente. Então eu já tenho que aprender a dizer, não, meu comportamento é um. Qual é? Cristão. Seja na casa espírita, seja onde for. Se vem alguma coisa para me irritar, eu digo, o trabalho é meu, não é do outro. Então, se está me irritando, é porque eu tenho alguma coisa a trabalhar. Porque o problema do outro não pode me irritar. Se o outro grita, é problema do outro. No dia que eu ouvir o grito do outro e não tiver irritação, é sinal que eu trabalhei alguma coisa. E o outro vai aprender comigo porque ele esperava que eu gritasse, ter uma reação. E o evangelho é o quê? É paz, é amor. Evangelho não é reação. Evangelho é ação. Porque evangelho é amor. Amor em ação é caridade. E caridade começa com a benevolência. Então eu vejo que estamos sendo convocados para que nós, primeiro, façamos de maneira consciente, com responsabilidade, as reformas íntimas que nós temos que fazer para que haja harmonia do conjunto. Assim nos fala a veneranda Joana de Ângeles. Quando ela diz que o momento é grave, mas é cheio de oportunidade, aí nos dá também a solução. E ela vem dizer que a solução para nós vivermos este momento de transição grave é termos a consciência
da responsabilidade de fazermos as reformas íntimas para que haja harmonia do conjunto. Então, se eu estou na casa do espírita, eu tenho que ter essa responsabilidade comigo. Porque se eu fizer a reforma íntima minha, eu faço a harmonia do conjunto. Lembrando de Jesus. Trave no meu olho, cisco no olho do outro. Mas ele disse assim, a gente só fala vigiai e orai. Mas eu gosto de Marcos, que ele diz assim, olhai, vigiai e orai. Nós, por não olharmos, passamos a vigiar os outros, esquecemos de nós. Mas agora nós aprendemos, eu tenho que olhar, agora eu tenho que olhar para dentro de mim, vigiar dentro de mim e orar por mim, para que eu consiga vencer à luz do Evangelho. O outro é o problema do outro. Se eu fizer isso, na convivência com o outro vai olhar para mim e vai, daqui a pouco vai até me chamar de santo só porque eu faço mais esforço do que ele. Só isso. Porque eu olho o outro e diz, mas fulano na casa espírita é uma maravilha, tem até como uma referência, mas não é, porque aquele está empreendendo mais esforços para domar as más inclinações. Você já viu o termo que o Evangelho usa? Domar. Você já viu um domador? Tem algum domador que não está com chicote na mão? Então, nós temos que estar com o chicote para as feras, zoológico que está dentro de nós, egoísmo, vaidade, orgulho, nós começarmos a chicoteá-los para podermos, assim, domar isto. E doma é transformando estas coisas para que a mansuetude faça parte de nós. Então, na casa espírita, a preocupação deve ser primeiro conosco, depois com o outro. Porque se eu estiver na casa espírita preocupado com o outro trabalhador, eu estou esquecendo de mim. E não tem ninguém na casa espírita que seja o bonzinho ou seja aquele melhor do que o outro. Então, se cada um pensa assim, o conjunto vai ser maravilhoso. Não é porque cada um está fazendo a sua parte e a sua melhoria. Alguém gostaria de fazer mais algumas perguntas sobre o espiritismo? Gente, aqui tá fonte. A fonte é Allan Kardec, mas aqui um bom representante da fonte. Mas eu também não sei tudo, não, viu? Não me deixa nervoso, não, porque eu não tenho... Mas eu já disse, se eu não souber, eu recomendo o Livro dos Espíritos. Nossa, como vocês conhecem espiritismo? Olha, já apareceram 3. Tenham piedade de mim nas perguntas, tá? Como brasileiro, lá no Brasil, no mundo, onde, como o senhor mesmo disse, é corrupção, guerra, violência urbana, medo. Como conciliar o sentimento que muitas vezes abate o ser humano de revolta, indignação, com essa aceitação, calmaria de amor pelo próximo, mas que às vezes fica difícil a gente amar um próximo que a gente vê fazendo tanta maldade e sendo responsável, inclusive, por inúmeras mortes, né? A gente tem aí guerra rolando, não só em guerra, mas a corrupção mata. Então, basicamente, porque isso é um conflito que eu vivo diariamente. Eu sou meio explosiva e eu estou no meu processo de tentar a minha evolução, mas muitas vezes eu percebo que eu estou longe ainda, porque eu me revolto, eu me indigno. E isso não é uma coisa
né? Então, seria mais ou menos como a gente se posiciona. Tá bom. Então, vou fazer uma coisa para lhe perguntar para ver se é isso mesmo. Veja bem, eu estou entendendo tudo que você está dizendo, quer dizer o seguinte, eu vivo num contexto, e como é que eu vivo em paz nesse contexto? É isso? Bom, então o contexto é o que nós estamos vivendo. Esse contexto é guerra, dor, etc, etc. Jesus saía do templo. Os discípulos chegaram. Fala no microfone. No microfone, perdão. Jesus saía do templo. Aí os discípulos chegaram para ele e queriam mostrar a exuberância do templo. Mestre, ele viu, depois ele disse assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Eles não entenderam. Quando estiveram lá no Morro das Oliveiras, estava sozinho com ele, aí eles, curiosos, fizeram 3 perguntas para Jesus. Mestre, quando é que isso vai acontecer? Quando é a sua volta? E quando é o fim do mundo? Aí Mateus, no capítulo 24, se você quiser, você vai ler o capítulo 24 de Mateus, é chamado Sermão Profético. Porque olha a pergunta. Quando é que vai acontecer? É uma previsão. Quando é o fim do mundo? É outra previsão. E quando é que ele ia voltar? Aí Jesus fala o sermão profético na sua presciência. Então ele vai dizer assim, olha, haverá muita gente que vai usar meu nome em vão, haverá muito falso profeta, vai usar o nome de Jesus em vão. Vai ter guerra, vai ter conflito, vai ter maremoto, vai ter terremoto. Nação contra nação, família contra família, irmão contra irmão. E aí ele vai dissertando. Aí ele chega e diz assim, olha, isto não é o fim do mundo. Então já dei a resposta para ele. Mas quando ele termina o sermão, ele vem dizer assim, é o início da dor. Então nós estamos vivendo este momento que, quando a gente lê o sermão profético, a gente observa que dele, de Jesus até hoje, essas coisas todas foram acontecendo. E depois de 2004, eu vou falar o nome, todo mundo vai lembrar, né? Tsunami. Isso é uma palavra inglesa, né? Não, é portuguesa essa palavra. Também não. É uma palavra asiática. Mas o mundo inteiro passou a chamar, porque tsunami é maremoto, né? Em português, em inglês tem lá o seu significado, etc. Mas todo mundo passou a chamar de tsunami. De lá para cá, maremotos, terremotos, essas coisas, sempre houve na face da Terra. Mas a frequência desses fenômenos, elas foram mais intensas. Os fenômenos meteorológicos, essas coisas, tudo vieram com uma frequência muito maior. E nós estamos vivendo momentos em que a corrupção, que ela sempre existiu, mas agora também está vindo mais à tona. Porque tem muita corrupção que não aparecia, só aparece quando a gente desencarna e que o Tribunal da Consciência diz, ai meu Deus do céu, eu peguei lá R$10 e ficaram 10 crianças sem vacina. Eu peguei R$10 e ficaram 10 pessoas com fome, porque elas se alimentavam com R$1. Ou $10, seja o dinheiro que queiram colocar. É uma hipótese que eu estou colocando. Então, este contexto que nós estamos vivendo é um contexto. Agora eu preciso falar com você o seguinte. Contexto, eu tenho que ver o texto para poder entender. E o texto me diz assim, a vida, ela não se restringe à vida material. Se eu analisar esse cenário que nós estamos vivendo, somente com as coisas que acontecem na face da Terra, é uma análise incompleta. Porque, como espíritos imortais, sabemos que ambos os planos da vida se interagem. Por isso que essa novel doutrina, que é Espiritismo, veio nos ensinar a relação que existe entre os espíritos. E eu não posso desconsiderar o mundo espiritual. Nós estamos vivendo um momento, separação de joio e de trigo, transição.
foi dito, olha, a Terra tem da primeira à nona série. O ano que vem não tem mais primeira série. Aí os alunos que estavam na primeira série disseram, não tem problema, eu vou passar de ano. Mas teve uns rebeldes, isso aí, né, o ano que vem vai mudar o diretor, essas coisas, vai continuar. Aí repetiu o ano. Quando chegou no outro ano para matricular, não tem primeira série aqui. E agora? Aí ele não tem lugar naquela escola. Aí ele sai daquela escola, vai para outra. É castigo? Não. Ele vai para um lugar compatível com o seu estado evolutivo que ele escolheu. Aí, quando ele chega na outra escola, ele vai lembrar, oh, meu Deus, aqui, esses amigos aqui é novo, completamente diferente. Que saudade da minha escola. Perdi um paraíso, meu Deus, eu estou aqui nessa escola. Lá um dia, ele volta para aquela escola como um filho pródigo. Isso tudo Jesus falou, a parábola do filho pródigo. Então, nós estamos vivendo este momento que nós não podemos desconsiderar o plano espiritual. E foi avisado do plano espiritual que não vai ter primeira série. Se quiser aproveitar a oportunidade que o Papai do Céu está dando a todos, para ninguém dizer que saiu daquele colégio porque não teve a oportunidade, nós estamos vivendo esse cenário onde está tendo um burburinho, uma guerra. A guerra da Rússia com a Ucrânia, ficha pequena. Com todo o respeito que não deveria ter. A guerra que está tendo no plano espiritual. Dos espíritos que habitam a crosta da terra, não, abaixo da crosta da terra. E que sabem que não irão mais continuar na Terra porque a lei do progresso vai levar a Terra para a regeneração. E eles não querem que isso aconteça. E aí eu que estou aqui na crosta da Terra, tentando me educar, eu estou reagindo. Então, diante da guerra, como você bem falou, eu sinto revolta. Revolta não é um sentimento que coaduna com os espíritos superiores, nem com o anjo guardião, nem com o espírito protetor. Quem vai herdar a terra são os mansos de coração. Então, eu tenho que aprender a mansuetude. Foi aquilo que eu respondi para ela na outra pergunta. Eu vou ter que trabalhar intimamente para chicotear mesmo, como domador, essas coisas, a ira, a revolta, isso já estou acostumado, fiz milênios, só me deu dor, sofrimento. Eu tenho que ser manso. Vocês já observaram que a face da Terra, os habitantes da Terra, estão se transformando mais em ânima do que ânimo? Ou seja, mais feminino do que masculino? Pelos hábitos. Porque Kardec nos diz que a Terra ela progride de duas formas, material e moralmente. Materialmente, pela evolução dos elementos que a compõem. Moralmente, pelo desenvolvimento da inteligência dos seus habitantes, pelo desenvolvimento do senso moral e pelo abrandamento dos costumes. Então, nós estamos abrandando os costumes. Sair de ser o guerreiro, de ser a guerreira, de ter ira, de ter ódio, de ter raiva, para vivermos a mansuetude como irmãos em humanidade e em família. É uma transição. Então, este sentimento que nós temos como reação ao momento, nós devemos trabalhar ele. Porque o que está acontecendo exteriormente está tudo dentro dos desígnios do Pai. Porque as escolhas que nós estamos fazendo, principalmente os dirigentes de nações, os homens, está no planejamento. Porque senão teria injustiça, e a injustiça dos homens não é da lei de Deus. Então, se eu nasci num contexto em que estas coisas estão acontecendo, também poderia acontecer diferente se as escolhas dos homens fossem diferentes. Mas se acontece, é porque também está no meu planejamento espiritual eu passar por aquelas circunstâncias que, de forma direta ou indireta,
eu tenho um compromisso com aquelas coisas. Porque senão era injusto eu estar passando por tudo isso, o que é que eu fiz? Aí a resposta vem, a causa está nesta? Ah, não está, então pode procurar lá atrás, que está lá atrás. Mas é o trabalho íntimo que a gente tem que fazer. Pessoal, tentando fazer aqui uma pequena analogia do que você diz a respeito quando trouxe, né, a questão da chave e a porta, trazendo, nós poderíamos fazer essa analogia, então, como a chave, o conhecimento, com, né, o nosso pensamento, a questão do meditar, e a porta como essa vivência que seria seguir esse caminho de Jesus. Você acha que essa... E esse convite seria quando nós ficamos só com a chave, com o conhecimento, e não acessamos essa porta para seguir o caminho, nós ficamos só trabalhando essa chave com o exterior, não fazendo esse movimento para dentro, igual até você disse no começo. Poderia fazer mais essa analogia? Então vamos lá, deixa eu fazer aqui uma comparação. Eu sei que tem a porta, tem a chave e tem um caminho. Então eu fiquei com a chave na mão, não fui nem abrir a porta. Eu sou um espírito imperfeito. É o que Kardec diz. O espírito imperfeito é aquele que tem um conhecimento, verifica que a doutrina ela é maravilhosa, mas se limita a isso. O verdadeiro espírito, o espírita cristão, tem o conhecimento, ele vê que é maravilhoso, mas ele não se limita. Ele coloca em prática. Então eu estou com a chave, fui na porta e agora eu vou para o caminho. Vou o caminho, porque na hora que eu abro a porta, eu abri o caminho que Jesus ensinou. Mas para isso eu preciso ter o cognitivo, meditar sobre ele, sentir e aí viver. Quando eu vivo, eu caminho e caminho praticando. Não é? É uma analogia que a gente pode fazer perfeitamente. Porque se eu ficar só com a chave na mão, eu estarei sendo um espírito imperfeito. Eu tenho todo o conhecimento, mas não pratico. Na hora que eu pratico, é sinal que eu abri a porta e estou naquele caminho que é o único que ele disse. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí eu preciso estar com ele, né? E como ele disse que ele é a porta, então... Nada. Tinha mais duas perguntas lá atrás? Pode falar um pouquinho mais alto, por gentileza? Seria sobre discussões, uma curiosidade que eu tenho. Se nós, quando a gente faz o nosso corpo, lá em cima, no Brasil, se todo mundo realmente tem a consciência do acordo que foi feito, ou se... Pera, deixa eu só encostar aí junto de você para ouvir. Faz o nosso acordo para a gente poder encarnar, né? A gente chega lá perto, lá faz a nossa listinha. Todo mundo tem essa oportunidade de fazer a lista, entender o processo, ou eu sei que existem algumas que são compulsórias, mas assim, como que a preparação da nossa consciência é feita para que a gente consiga entender, assim, depois de um tempo vivido na Terra, que o trabalho não estava sendo feito, que a gente precisa parar tudo e retornar. Olha, ninguém faz nada sem antes conhecer. Se eu dissesse, você nunca viu uma vassoura, nem sabe o que é. Aí eu disse para você, pega a vassoura. Aí eu disse para você, ó, vassoura é aquele negócio que está ali. Aí você já sabe o que é vassoura. Aí se eu disser, pega a vassoura, aí você pega a vassoura. Agora você não sabe o que é para fazer com a vassoura. Aí eu digo para você o que é que a vassoura faz. Lhe ensino, aí eu peço para você varrer, e você varre. Então, antecede a tudo aquilo que nós vamos fazer o conhecimento. Então, se eu quero fazer mudança de alguma coisa, eu preciso conhecer para saber o que é que eu preciso mudar. E, a partir daí, é o meu esforço em fazer as alterações. Então, se eu estou no caminho, ou estou com alguma ideia, ou estou com alguma coisa, e eu só tenho uma única referência, eu não tenho escolha. É por isso que nós precisamos ter mais de uma para poder escolher.
É por isso que a bivalência ela existe, o claro, o escuro, etc., para que nós possamos ter a opção e ter o mérito da escolha feita. Então, qualquer alteração que nós queiramos fazer antecede a ela o conhecimento. Então, eu preciso conhecer. Por isso que nós também não devemos falar de algo ou criticar algo que nós não conhecemos. Aí alguém chegou, falou que fulano saiu ali com a camisa amarela. Aí eu ouço, mas eu não posso transmitir aquilo, porque eu não sei se é. Talvez seja alguém parecido que estava com a camisa amarela e alguém me disse que era e não é. Então eu preciso realmente, aí eu tenho que ser Tomé, né, para chegar ali e dizer, realmente é? Que hora foi? Ele falou, tá ali. Não, mas olha, esse da camisa amarela que você está dizendo, ele estava lá no escritório nesse horário. A pessoa, desculpa, só por uma simples análise. Então é preciso que nós primeiro conheçamos para depois fazermos a prática, porque senão a gente não faz mudanças. E se fizermos desta forma, estamos diante de uma possibilidade de ou ir atrás de alguém que vai nos levar para o precipício. O único que não nos leva é Jesus. Mas você precisa conhecê-lo para poder segui-lo. Senão, a gente vai ficar numa situação sem poder tomar um caminho correto, aquele que nos dá segurança para podermos seguir. Por isto que na casa espírita nós devemos lembrar os que frequentam pela primeira vez de que a referência não é quem está aqui falando, não é o presidente da casa, não é o diretor. A referência é Jesus. Porque se vocês agora tomarem como referência quem vos fala, não vai demorar 10 segundos para vocês se decepcionarem. Eu não sou perfeito. E às vezes a gente cria, mas aquele senhor falou para mim, falou o que eu queria ouvir, meu Deus. Né? Falou tão bem. Primeiro, quem está falando é um instrumento. Né? A espiritualidade da casa tem uma proteção. E os amigos espirituais se utilizam daquele que tem boa vontade, não tem vergonha de falar, se prepara, vem e conversa. Mas fica com o compromisso de praticar aquilo que diz. Porque a gente fala de caridade, de paciência, aí de repente você vai ver eu numa fila, que nos Estados Unidos não tem fila, mas no Brasil tem, né? A gente entra na fila e vai ver a gente ficar impaciente. Aí disse, mas aquele senhor disse que era caridoso, paciente. Lá no centro ele falou assim, tão manso. E aqui só tem uma coisa, pergunta para a esposa. Convive com ele aí 24 horas, uma semana em casa, para ver como ele é. Não é? Aí a gente vai ter uma decepção. Mas conviver com Jesus, a gente só tem alegria. E surpresa que a gente cada vez mais, meu Deus do céu, não é? Mas precisa conhecer antes. Tem mais alguma pergunta? Eu, por mim, ficaria aqui mais 10 horas fazendo perguntas nesse ambiente maravilhoso, nesse interesse incrível de vocês. A divulgação está lindíssima. Gostaria realmente de parabenizar a todos. Mas ainda dá tempo para mais uma pergunta. Por favor. O senhor comentou agora sobre a importância de conhecer primeiro para abrir as portas para a mudança. A pergunta é sobre a questão, o aspecto científico da doutrina e as evidências materiais, a transcomunicação. O senhor poderia dividir um pouco sobre o estado atual, se o senhor ainda vê como importante para mostrar a doutrina para outros irmãos e evoluções que a gente possa esperar nesse sentido. Tudo bem. O aspecto científico da doutrina espírita, ele tem um laboratório, né, que é a parte prática, parte da mediunidade, onde ali você tem condições de comprovar essas coisas. Mas quando a gente diz assim, ciência, filosofia e religião, a gente faz didaticamente uma divisão. Mas elas são interrelacionadas. Você pegar essa aqui do espiritismo, olha, separa isso aqui é ciência. Isso aqui é filosofia. Isso aqui são aspectos éticos e religiosos. Eu não estou falando religião, porque é
uma religião no sentido que Jesus nos trouxe. Porque Jesus não deixou nenhuma religião. A religião, os homens deturparam ao longo do tempo, que quando a gente fala em religião, a gente pensa em quê? Pensa em oráculo, pensa em hierarquia, pensa em sacerdócio, pensa em todas essas coisas que o Espiritismo não tem. E nem Jesus deixou religião. Uma delas diz que Jesus criou aquela em detrimento das outras. Agora, Jesus deixou a religiosidade. E a verdadeira religião ele ensinou quando os discípulos pediram, mestre, ensina-nos a orar. Pai nosso, aí ele deu a estrutura da oração e ele ensinou o religare, a religião, mas não esta que nós conhecemos que os homens vieram deturpar. Então, são os aspectos. Então, se você pegar essas três coisas e separar assim comum, você não consegue, porque elas são interrelacionadas. Agora, a parte científica da doutrina, ela abrange na área do saber muitas coisas, que a própria ciência respalda o entendimento e que, na visão do espírito, ele se utiliza dos recursos da ciência para você entender com a linguagem da ciência. Por exemplo, ontem, nos seminários que assistiram, me perdoem, eu vou repetir só para ele entender um aspecto. Eu expliquei como é que é a ação do pensamento. Como é que o pensamento acontece? O que é que os espíritos nos dizem? Com base naquilo que a ciência também nos traz. Quem é que pensa? É o cérebro? Nós descartamos, não. O cérebro é um instrumento. A mente, o espírito. Agora, ele quando pensa, como é que isso sai? Isso sai através de uma onda eletromagnética, que encontra no instrumento do corpo os canais apropriados para que esse pensamento possa sair para o exterior. Da mesma forma para receber, porque nós somos emissores e receptores. Então, quando a mente, que é o espírito, por isso que os espíritos dizem que o nosso pensamento somos nós exteriorizados. Tem um ditado popular que diz assim, onde está o pensamento, nós estamos. Se você pensar agora numa coisa, então, quando eu estava falando com vocês, se vocês me acompanharam, eu fui a Galileia. Eu vi Jesus saindo de casa, indo à beira do mar, estava ali sentado, a multidão chegando. Eu nunca fui a Galileia. Essa nossa amiga e irmã que está aqui à frente, ela veio nos contando na viagem a sua, de lá para cá onde nós estávamos, a sua experiência na Galileia. Então, quando eu falei, a imagem dela é diferente da minha, porque ela foi no local, viu o local, ela pode ter uma ideia. Mas quando o meu pensamento assim fez, eu criei uma imagem e lá eu estive. Possa ser que, igual a Torre Eiffel, na hora que eu chegar no Mar da Galileia, aquele pensamento era. Mas eu disse, olha, eu estou pensando na época de Jesus, porque eu não conheço, eu não estou vendo lá edifícios como hoje. Eu estou vendo aquela praia suave, aquelas árvores da beira da praia, aquelas casas simples de Simão Pedro, dos pescadores, aquela água azul, esverdeada, beijando aquela areia, espumando, né? Porque é um lago chamado de mar, sem tumulto de carro, de gente, muita, só essa multidão, que eram pessoas simples, singelas, que andavam. Então, o pensamento, a mente, ela emite. Mas antes do pensamento sair, ele percorre meu corpo todo. Como? Através daquilo que nós chamamos no corpo físico de plexos, que é a ligação que tem dos nervos para que o sistema nervoso funcione, ou no corpo espiritual de centros de força, que tem uma correspondência. Então, eu, agora, espírito, estou falando, estou emitindo pensamento, sai da minha mente, passa pelo córtex frontal ou centro de força frontal, banha todo o meu córtex aqui, ó. Passa pelo sistema nervoso central, vai no periférico, questão de milhares de segundos, banha todas as minhas células. Depois é que ele sai. Aí Jesus, sabiamente, deseja o outro que você quer para você. Porque ele sabia disso. Então, se o meu pensamento é um pensamento bom, eu estou desejando para você amor, paz, eu já me banhei de amor e paz. Eu vou estar muito saudável.
as minhas células vão estar vibrando no diapasão da sanidade, sãs, células sãs. Eu te pego na esquina. É um pensamento que eu banhei minhas células com uma energia. É um pensamento que eu banhei as minhas células com uma energia que as destrói. Se ele for constante, eu vou pegar uma diabetes. E a medicina está provando. Então, eu estou te explicando algo com um linguajar científico que a doutrina espírita, no seu aspecto científico, está me mostrando. Mas, em termos de ciência prática, para você ter um laboratório, para você provar, o laboratório é a reunião mediúnica, a mediunidade, que é o instrumento do laboratório, e esse intercâmbio com ambos os planos da vida, que nos traz a mãos cheias, bênçãos do alto, como os espíritos disseram a Kardec. Nós, como ministros de Deus e agentes de sua vontade, estamos aqui para instruir e esclarecer os homens. É o que a doutrina espírita está fazendo. Está instruindo e esclarecendo numa característica de progresso, porque ela não estacionou com o Livro dos Espíritos. O próprio codificador decodificou as 4 partes em outras obras, escreveu outras. Vem um Chico, vem um Divaldo, vem um Raul, vem outros médios que aí estão trazendo. Nesta casa, ela nunca recebeu uma comunicação mediúnica. Os espíritos nunca vieram aqui dizer nada para vocês. É verdade? Não é. Eles estão aqui ajudando, estão esclarecendo, estão instruindo. Não tem uma casa espírita que, neste laboratório da mediunidade, que é a parte científica, deixe de receber as instruções e os esclarecimentos para a nossa própria melhoria. E olha só, de forma dedicada, VIP, na linguagem. Lá no Brasil é VIP, né? Porque todo mundo aqui são pessoas importantes. E os mentores da casa têm um cuidado enorme com todos, os trabalhadores e os frequentadores. Então, a parte científica, filosófica e esses aspectos éticos e morais, a gente dificilmente você consegue fazê-los de forma estanque. Mas são didaticamente a forma de nós entendermos que essa ciência nova ele tem realmente esse aspecto tríplice. Tá certo? Muito obrigado. Nada. Tem mais alguma? Parece que eu estou passando no teste aí. Isso não é um Enem, nem vestibular, mas... Mas olha só, eu agradeço muito, porque eu, quando procuro falar, eu não gosto de ser palestrante, expositor. Eu gosto mais de falar o que eu sinto. Eu gosto mais de... Porque o Evangelho é simples. A simplicidade é algo que deve viger nas nossas vidas. Então, esses ambientes, para mim, são ambientes muito próprios para uma conversa entre irmãos, entre amigos, né? Não tem a conotação. Eu fico até, com todo respeito à amiga, eu fico muito acanhado quando bota currículo, porque, na realidade, eu tenho que ter um currículo. Eu fiquei 48 anos na Força Aérea. Então, se for olhar essas coisas, aí vai ver que minha vida tem cheio de... Mas tá lá. Essa parte eu cumpri, tá. Ah, mas você chegou... Poxa, sim, eu fui. Tá lá. Agora, eu tinha um exército ali, onde eu aprendi a usar certas armas e atender às necessidades de uma nação, de um povo, ao qual eu me comprometi, quando eu me formei, de dar a minha vida pela nação. Precisa de alguém para isso. Quando a gente vê André Luiz, nosso lar tem defesa. Então, tem espíritos que trabalham nisso. A gente não pode também ser ingênuo, não é?
Então, nessa existência, eu devo ter escolhido um propósito qualquer para eu ter essa experiência na vida. Fui lá. Mas eu, desde que entrei, porque eu nasci no lar espírita, que minha mãe tinha uma mediunidade ostensiva, e desde criança eu li doutrina espírita, me afinizei, não deixei porque não achei outra melhor. Então, para mim, foi a que veio me atendendo ao longo da existência. E durante a minha vida neste exército dos homens, eu procurei fazê-lo com todo respeito, mas sem jamais esquecer o aprendizado que eu tive ao longo da vida. Aí cumpri o meu papel, fui para a reserva. Agora eu entrei no outro exército, que era aquele que eu tinha muito desejo de ter tempo para me dedicar. E o tempo que eu tinha disponível eu me dedicava. Porque aqui é um exército que usa outras armas. É o exército do amor, né? É o exército do Cristo, que não usa as mesmas armas do outro. Mas você pode estar no outro se utilizando dessas armas para você também viver nele. E quando necessário for, você agir. Por isso que uma das primeiras coisas que eu fiquei não perturbado, mas quando eu li o Livro dos Espíritos e vi que ser soldado, ir para a guerra, a gente só se compromissa quando a gente faz coisas além daquilo que deve ser feito, por perversidade, etc. Então, se você tem um inimigo e você consegue eliminar aquela ameaça dele, você não precisa maltratá-lo. Trate ele como irmão, não deixe ele fazer mais aquilo que ele queria fazer. Agora, porque ele é inimigo, você encontrou, ele não vai ter mais condições, porque ele está preso, aí você mata ele. Aí a coisa fica difícil. Então a doutrina ensinou essas coisas, para que a gente possa fazer isso. E tudo tem. Pedir sempre a Deus para que nunca o Brasil entrasse nem que entre em nenhuma guerra, porque a política de defesa do Brasil, como acabei de dizer, é de defesa. A política do Brasil não é de projeção de poder. Todo respeito aos outros países que têm essas condições, mas é de defesa. Então, é uma experiência. Agora é uma outra experiência que eu estou tendo e eu fico assim muito acanhado quando falam. Não estou lhe criticando, não, porque eu também não disse para você para não dizer, né? Mas, para mim, a melhor apresentação que tem, eu nasci em lá espírita, estou presidente da FEB. Ponto. Para mim é o suficiente. Porque a gente está diante de um trabalho onde nós estamos procurando nos renovar também. Então, esses momentos, para mim, é um momento de muita alegria, porque eu me encontro entre irmãos, a gente vai falando, vai vendo na face de cada um, né, o mesmo desejo, unificados no propósito, um ambiente fraterno, todo mundo convergindo para a mesma, ajudando até o raciocínio da gente, não é, que vai acompanhando. A gente não sente dificuldade, nem é bloqueado porque tem alguém que está remando contra ou pensando. A gente observa que há uma expectativa e o alto certamente nos ajudando para que nós possamos realizar o trabalho. Então, é uma alegria muito grande estar entre vocês, né, a segunda vez. Parece que vocês mudaram o layout da casa, porque eu só lembro que vim pela segunda vez pelas pessoas, não pelo local. Porque ele falou, você já veio aqui? Eu digo, já vim aqui. Né? Aí, quando ele me falou do porta-bandeira, não foi? Aí me falou das filhas, aí eu me lembrei. Aí eu me lembrei de, não, realmente, né, eu já estive aqui, aí você também. Mas o ambiente, o local, eu acho que vocês mudaram, não mudaram? Não? Não mudou nada? Então é minha velhice mesmo. É sanidade. Ah, é? Botaram a árvore de Natal, é? Então tá tudo bem. Bem?